Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesta sexta-feira, dia 28 de abril, terceira semana da Páscoa, de São Chanel, São Pedro Chanel e São Luís Grion de Montfort, grandes santos da Igreja, para meditarmos o Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com São João, lá no seu capítulo 6, versículos 52 ao 59. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. A vida definitiva encontra-se justamente na condição humana de Jesus. Sua carne nos salva porque toma a nossa natureza humana. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para dar vida aos homens, isto é, para viverem em favor dos homens. A vida definitiva começa quando os homens, comprometendo-se com Jesus, aceitam a própria condição humana e vivem em favor dos outros. Eucariston, a ação de graças, acreditar que o nosso pecado, a nossa maldade pode ser transubstanciada em bondade. Recebemos no batismo o Espírito Santo e depois o alimento, que é a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, presença real, substancial nas espécies, do pão e do vinho, ou seja, corpo e sangue do Senhor. Então, Jesus dá um passo além. Ele vai oferecer sua própria vida, carne e sangue, em favor dos homens. Por isso, o compromisso com Jesus exige que também o fiel esteja disposto a dar a sua própria vida em favor dos outros, nessa ação de graça. Acreditar que essa humanidade má, que o homem mau pode se transformar num homem bom, virtuoso. Quer dizer, o chamado de Jesus era para que nos tornemos nesse mundo um outro Cristo, um santo, tal como hoje São Pedro Chanel, tal como hoje São Maria Grion de Montfort. Então a Eucaristia é o sacramento, esse sinal sensível da graça, esse sacramento que manifesta eficazmente na comunidade esse compromisso com a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha para nós! Então estamos em pleno esse discurso eucarístico, por assim dizer, em continuação ao discurso do pão da vida. Jesus vai nos introduzindo até chegar no seu ápice. O contexto se assemelha muito ao da última ceia. Nós vamos a Jesus, pão do céu, mediante a fé. É preciso alimentar-se do corpo e do sangue do Filho do Homem para alcançar a vida plena e eterna. Para os judeus, sinal de escândalo. Não é verdade? Então, porque isso era feito, esses tipos, antigamente, os rituais, de sacrifício, era uma coisa para os judeus, uma coisa horrenda. Quando Cristo fala isso, é uma coisa que mexe com ele. Então, algumas pessoas da comunidade a quem João se dirigia, duvidaram e não admitiram que fosse possível comer a carne de Jesus, ou porque faziam uma leitura literal, fundamentalista, ou porque
culturalmente havia uma restrição muito grande, né, em relação ao tema, porque para os judeus era algo realmente realmente muito uma decisão muito profunda. Por isso o evangelista insiste em apresentar a carne e o sangue como verdadeira comida e bebida. Não é verdade? Como a passagem da Páscoa judaica. Fizeram tal na porta e comeram o cordeiro e tomaram bebidas amargas. Aos que consideravam a Eucaristia como um símbolo, o texto insiste em dizer que ela é verdadeiro alimento, alimento real do qual participa na totalidade da vida de Cristo, carne e sangue. Então, hoje comemoramos Pedro Chanel, né, no ano de 1889, nasceu, né, foi reconhecido como beato no ano de 1954, foi canonizado como mártir e proclamado patrono da Oceania. São Pedro Chanel, rogue a Deus por nós. E também, né, nós temos aí São Luís Maria Grion de Montfort, um grande santo da igreja, escreveu o livro, né, A Verdadeira Devoção, Santíssima Virgem. Então, um grande pregador, né, um grande homem de oração, amante da Santa Cruz, amante dos doentes e dos pobres, amava Jesus nos pobres. Que nós possamos hoje, como dizia ele, quem encontrar Maria encontrará a vida, ou seja, Jesus Cristo. Quem encontra Maria encontra Jesus, porque onde Jesus está, Maria também está, onde Maria está, Jesus também igualmente está. Então, o Senhor não considera tanto sofrimento em si mesmo, mas sim a maneira como se sofre, ou seja, unindo o seu sofrimento àquilo que faltou, né, da paixão de Cristo, nos ensina São Paulo Apóstolo. É nesse sentido que São Luís Maria de Montfort está dizendo. Então, o grande santo da igreja, um homem de muita fé, leiam o tratado, façam uma verdadeira devoção, né? Então, um homem de muita penitência, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria, influenciou o saudoso Papa João Paulo II, né? E por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como o seu lema o totus tuus, Maria, né? Totus tu, Maria, sou todo teu, ó Maria. Então, que maravilha para nós. É uma escola de santidade São Luís Maria Grion. Então, um grande abraço a todos, para que cheios do Espírito Santo, sempre adorando Jesus Eucarístico, dizer como São Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.